Olá, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. É um boletim especial que a gente vai tratar de produção brasileira, de expectativas para o futuro, de entender o potencial que a agricultura, o agronegócio brasileiro tem. Para conversar sobre isso com a gente, está aqui no estúdio junto com a gente Paulo Hermann. Paulo Hermann é empreendedor, embaixador do agro e você também já viu Paulo Hermann representando a John Deere, porque durante muitos anos foi líder, foi liderança lá na John Deere, mas agora está viajando pelo Brasil para justamente contar um pouco do agro brasileiro e principalmente o potencial que esse agro tem, Paulo. E a gente está próximo de iniciar aí uma próxima safra. Conab já projetou 300 milhões de toneladas entre grãos e fibras. Qual que é a sua impressão do agro brasileiro e como é que você vê essa possibilidade de romper essa barreira de 300 milhões de toneladas aí? Olha, eu acho que o que nós precisamos é comunicar mais. Nós precisamos mostrar e nos convencer de que nós somos muito responsáveis, que nós somos muito eficientes. E às vezes a gente trabalha demais e não dá atenção suficiente à comunicação. Então, tomei essa tarefa de comunicar o agro, já que eu participo dele já há mais de 40 anos. Com relação à próxima safra, eu acho que vai ser uma boa safra. Os 300 milhões já poderiam ter acontecido este ano, então é preciso também combinar com São Pedro, mas se São Pedro fizer tudo direitinho como manda o figurino, nós vamos passar bem dos 300 e indo celeremente para os 400, que eu acho que os 400 milhões de toneladas de grãos vão acontecer antes do ano de 2030. A gente tem uma evolução muito importante da soja aí nos últimos da soja da agricultura brasileira nos últimos 50 anos. Na década de 70 a gente tinha ali uma produção de 38, 40 milhões de toneladas. Hoje a gente está falando de 308 milhões de toneladas. Esse potencial vem basicamente da tecnologia, de toda a tecnologia que a gente utilizou para ampliar a nossa oferta numa área tecnicamente menor, quando você calcula essa ampliação. E agora, Paulo, da onde viria essa ampliação? Você falou do desafio de chegar até 2030 a 400 milhões. Como fazer isso? Bom, realmente nós crescemos da década de 70, como você bem falou, de 1 tonelada de grãos por hectare para 4 toneladas de grãos por hectare, que é o nosso número atual. Mas ainda há espaço para crescer. Esse 4 ainda não é um número absoluto e definitivo. Outro aspecto, Alex, é a aumento de área. Nós temos espaço para fazer expansão de área. O Brasil hoje, ele cria a sua pecuária bovina, os seus bois, em 150 milhões de hectares. E os grãos nós fazemos em 70 milhões de hectares. Então, a visão que nós temos aí é de que nós vamos crescer 2,5 a 3 milhões de hectares ao ano. Por isso que nesses próximos 10 anos nós vamos vamos tomar emprestado essa área da pecuária. A pecuária tem oportunidade para melhorar a parte de nutrição animal, de genética, aumentar o número de bovinos e nós fazemos mais 120 milhões de toneladas de grãos, por isso que eu acredito nos 400 milhões, sem atacar nenhum bioma, sem cortar árvores, sem destruir meio ambiente, sem nada. Vamos aumentar 80 milhões de cabeças de gado e 120 milhões de toneladas de grãos, totalizando 300 milhões de cabeças de gado e 400 milhões de toneladas de grãos no ano de 2030, sem nenhum prejuízo ao bioma que precisa ser preservado. Muito bem, então a gente tem aí duas fórmulas para ampliação e se atingir esse número. A produtividade, que pode ser ampliada, e a questão da ampliação da área. Vamos focar nesse primeiro momento na questão da produtividade. Essa produtividade viria de novas tecnologias? Temos novas tecnologias com o potencial de adicionar produtividade à nossa produção, Paulo?
A tecnologia não para, Alex, ela vai se renovando. Agora, é muito interessante entender de que quando um pesquisador lança uma nova variedade e consegue 2, 3% de aumento de produtividade, ele já se considera muito bem sucedido. Então, eu vejo que o crescimento virá pela tecnologia, mas não será suficiente. Nós temos ainda no Brasil uma oportunidade de aplicarmos água aos nossos solos. Né? Vamos pegar a definição. A agricultura é fotossíntese. Fotossíntese é sol. Nós temos 12 meses de sol por ano, mas nós temos ainda, principalmente no centro-oeste, 4, 5 meses onde nada acontece. Se nós puséssemos água nesse período, e nós temos aquíferos, os maiores do mundo estão no Brasil, nós poderíamos tirar mais uma safra. Nós poderíamos evitar as perdas que estamos tendo ano após ano por falta de chuva. E é dali que vem esse diferencial. Nós hoje temos apenas 8 milhões de hectares irrigados no Brasil. É menos do que o estado de Nebraska nos Estados Unidos. Então tem oportunidade de aumentarmos a irrigação, mitigarmos o risco de clima, tirarmos mais uma safra sem necessariamente precisar comprar terra, ampliar a área ou ir para cima de algum bioma que precisa ser protegido. Eu cheguei a acompanhar uma palestra sua e você falava ou comparava, usava como metáfora um microscópio. As formas de ajustes que podem ser feitas ainda na agricultura, com destaque para o micro, para o foco, né? Como é que é essa história e que detalhes são esses que a gente ainda precisa ficar atento, Paulo? Alex, essa é uma boa questão. Nós temos oportunidades ainda de sermos mais efetivos, mais eficientes do que somos hoje. Na própria gestão da propriedade, nós temos oportunidades de melhorar o uso da informação. Hoje tem muita tecnologia disponível, mas que ainda não é transformada. Todos esses dados que essa tecnologia fornece ainda não é transformada em informação. Então, eu vejo também que nós precisamos trabalhar num novo profissional. Esse profissional que é formado de maneira tradicional, ele quando se defronta com essa nova tecnologia da conectividade, da interpretação dos dados, enfim, ele tem dificuldades, nós precisamos trabalhar nesse sentido. Então, o agro, eu sempre uso, Alex, uma expressão que eu acho que é fácil de entender. Em linguagem de Fórmula 1, tudo que nós fizemos até hoje no agro brasileiro equivale tão somente à volta de aquecimento dos pneus. O grande passo do agro ainda está por vir. E ele vem de duas formas. Uma é o rejuvenescimento que está acontecendo. Nossa idade média de agricultores é menor do que em qualquer outra parte do mundo. Só para ter uma ideia, a idade média do agricultor brasileiro é 45 anos. Contra 58 nos Estados Unidos e 62 na Europa. Então, isto, quando se fala em digitalização, em mundo digital, em cabeça digital, isso faz uma enorme diferença. E a segunda coisa é que na pandemia, além do êxodo rural reverso, que os filhos que estavam na cidade voltaram para casa, além disso, trazendo essa mentalidade digital, houve também um investimento maciço em tecnologia, cuja tecnologia ainda não se fez valer. Por falta da conectividade. Por falta da conectividade, e nós estamos ainda lutando para entender as coisas, né? Mas eu volto a dizer, nós vivemos um momento de inflexão. Jovens no campo, alta tecnologia, com essa possibilidade de usar 4, 5 meses que ainda estão vazios, sol disponível, água que nós temos. Esse é o agro dos 400 milhões de toneladas de grão e 300 milhões de cabeças de gado. Daí, a outra oportunidade de crescimento vem da exploração das áreas de pastagem, como você bem colocou aí. Agora, a pecuária brasileira, ela vai dar esse espaço? Ela tem como ceder esse espaço? Como é que vai ser essa disputa, na sua opinião?
Olha, a disputa sempre ela ocorre quando tem benefícios financeiros, né? Na vida tudo tem vantagem financeira, né? Por exemplo, o ILPF, ele avançou muito, né? A integração lavoura, pecuária com floresta. Avançou por quê? Porque houve uma grande mobilização nacional? Não, porque é só fazer as contas e se vê claramente que é um sistema muito mais resiliente e rentável do que o sistema convencional de produção. Na pecuária, o que nós estamos percebendo também é uma movimentação importante, é uma verdadeira revolução. O pecuarista tradicional que fazia o gado com 1,4 UAs por hectare, né, unidades animais por hectare, ele gradativamente está migrando, o boi está migrando para a mão do agricultor. E o agricultor está criando bois consorciados com a produção de grãos, aonde o subproduto do grão entra como alimentação animal. Então, Alex, a tua pergunta é muito interessante, mas o que configura agora é uma movimentação também, aqui tem um deslocamento de quem vai fazer a produção dessa proteína animal. Na minha opinião, cada vez mais nós vamos ver o boi integrado dentro da produção de grãos. O próprio pecuarista produzindo grãos e o produtor de grãos produzindo, quem sabe, o boizinho dele também? Olha, o pecuarista ele é um cidadão mais conservador no mundo todo. Se ele se atentar para esse aspecto, ele pode perfeitamente produzir grãos. Na verdade, eu acho que a tendência maior é o agricultor produzir a proteína, é o que a gente tem visto nesse momento sendo mais factível. Ô Paulo, então a gente discutiu aqui o potencial que a gente tem, certo? De produzir mais, de trazer mais produção para o brasileiro e para o mundo de uma forma geral. Mas ultimamente a gente tem ouvido muito a questão da desglobalização, dos países tentando pensar no próprio umbigo, enfim, esse conceito, eu não sei se sendo consolidado, mas pelo menos sendo discutido. Qual é o risco de se avançar na oferta de alimentos, vamos concentrar nos alimentos aqui, e de repente ter uma produção crescente nesses países buscando a tal da segurança alimentar? Isso existe? Tem algum risco disso acontecer? Puxa, você faz uma pergunta interessante e colocou várias coisas aqui. Primeira, pegando de trás para frente, segurança alimentar derruba governo. Então é tema prioritário, tem que ter comida, principalmente para aqueles povos já mais desenvolvidos que têm poder aquisitivo para comprar. Então, segurança alimentar derruba governo. Tem que ter comida. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Alex, a população mundial está crescendo 3, 4% ao ano e nós vamos chegar a 10 bilhões de pessoas em 2050. Desses 10 bilhões de pessoas, eles precisam comer. E quem vai fazer a comida? Depois já te explico. Número 3. Nós estamos vendo que 45% a 50% desses 10 bi de pessoas vão estar morando na Ásia e que tem aumento de poder aquisitivo previsto para isso. Então vai ter dinheiro e gente. Se pegar só o PIB chinês em 2050 vai ser da ordem de 48 trilhões de dólares. E o PIB indiano vai ser 28. Pega 28 mais 48, são 80, aproximadamente 75 trilhões de dólares e 4 bilhões de pessoas, mais ou menos. Esse povo precisa comer, ok? Então, mais gente, mais dinheiro, mais segurança alimentar. Quem vai fazer essa comida? Agora eu volto para a tua primeira parte da tua pergunta. Vão ser os trópicos, porque na região temperada e fria do mundo não tem mais área para expandir. E como eu falei há pouco, um pesquisador que consegue uma nova variedade com 2, 3% de produtividade, de ganho de produtividade, já está feliz da vida. Então quem vai fazer essa comida serão os países tropicais. E no cinturão tropical nós temos 3 lugares. Nós temos a Oceania, nós temos a África e temos a América do Sul, principalmente o Brasil dentro desse contexto. A Oceania já exauriu tudo que podia, tem problemas de falta de água, não vai ser ali que vai acontecer a produção adicional de comida.
A África, bom, a África é uma história que talvez nossos netos um dia vão poder falar da África como produtora de alimentos. Então quem vai fazer comida? O Brasil, o Paraguai, a Bolívia, a Argentina, a América do Sul, que está posicionada exatamente no cinturão tropical e que tem potencial para fazer isso aí. E conhecimento, porque a Embrapa nos colocou, né, abriu, jogou luzes sobre a agricultura tropical. Como fazer? Na comemoração dos 25 anos de Notícias Agrícolas, o doutor Roberto Rodrigues participou com a gente e falou dessa questão da tropicalização da produção e trouxe como uma novidade o fato do Brasil ter essa tecnologia já avançada. Produzir no trópicos é uma coisa de pesquisa brasileira, o que é natural que o Brasil se diferencie nesse processo de produção, mas que ele possa também levar essa tecnologia para outros países desse cinturão. Você concorda com isso? Concordo plenamente. Eu acho que a criação da Embrapa na década de 70 foi o ponto de partida para toda essa saga brasileira do agro, né? Tudo decorreu dali. E, obviamente, várias outras coisas aconteceram, que eu chamo de coalizão não planejada, né? Plantio direto na década de 70, depois vem a questão da segunda safra na década de 90, depois vem o Moderfrota, que renovou a frota de máquinas, depois vem a lei de proteção de cultivares lá pela década de 80, depois vem a liberação dos organismos geneticamente modificados, depois vem o Código Florestal, aí vem o Plano Safra, todos os anos injetando aí 50 bilhões de dólares. Tudo isso é essa força motora. Os agricultores que saem do sul e vão enfrentar as adversidades do centro-oeste, o Congresso que não se furtou, que votou importantes leis e medidas, né? E o Poder Executivo também. Então, esse é o agro brasileiro e essa é a nossa saga. Agora, tem uma tese aqui, que eu gostaria até de colocar, Alex, que é defendida pelo Dr. Alisson Paulinelli, nossa figura maior, né, do agro brasileiro. Ele sustenta a seguinte tese: ao invés da Europa ficar gastando dinheiro com campos de refugiados, ele pega esse dinheiro e manda para o Brasil para a gente ensinar os africanos a produzir. Porque esse é o grande problema. Em 2050, a África hoje tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas morando. Em 2050 vai botar 1 bilhão a mais. A Europa, que tem 750 milhões de pessoas, vai ter um crescimento negativo de 4% até 2050. Para onde esse povo da África vai se dirigir, pessoal? E vai para a Europa. Então nós precisamos segurar o pessoal da África, a população africana. E ninguém sai do seu país, Alex, se tem comida e emprego. E nós temos tecnologia, porque a África é muito parecida com o Brasil, tem os mesmos solos, mesmo regime pluviométrico, tudo. É só trasladar, levar para o outro lado do oceano esse conhecimento que a Embrapa nos ensinou. Então, aí tem um desafio. Agora, não sei se a Europa vai ter humildade suficiente de reconhecer isso aí. Isso é um fator importante da gente discutir, de potencializar essa produção no próprio cinturão tropical aí que a gente está falando. E o Brasil como liderança nesse processo. Isso é claro, né? Sem dúvida nenhuma. Não vão ser os Estados Unidos, o Canadá, a França, a Alemanha que vão liderar. Essa aí é uma liderança. E aí uma outra coisa, Alex, que precisa ser dito. O agro brasileiro não é fruto de acaso, não é golpe de sorte, não é porque teve algum destemido aí. Ele é fruto de ciência. Ele é tecnologia pura. Por isso que ele é sustentável. E isto vai ser a nossa arma para nós assumirmos a hegemonia mundial na produção de alimentos, mas também transferirmos esse conhecimento para povos que precisam ser incorporados no processo de produção e mais civilidade. E daí que entra aquele seu primeiro questionamento, lá quando a gente começou a conversa, a comunicação do agro, fazer a boa comunicação e a importância desse trabalho que você faz levando essa comunicação. Porque lá fora as pessoas ainda não conhecem esse Brasil sustentável.
Quais os argumentos que a gente pode trazer para essa discussão, Paulo? O que é importante nesse primeiro momento para mudar essa imagem que lá fora tem do Brasil, de Brasil que desmata, Brasil que produz em área da Amazônia, enfim, como é que a gente faz isso? Essa é uma excelente questão. Por isso que eu me propus nos próximos 30 anos, Alex, ser exatamente esse embaixador, né, para comunicar. E existem alguns aspectos que nós precisamos considerar para entender por que tem essa onda contra nós. A primeira, dentro do Brasil, o que está acontecendo é um deslocamento da classe média, do poder brasileiro. A classe média brasileira, que era urbana, sindicalizada, ABC paulista, corporações públicas, ela está perdendo poder para os agricultores. Porque uma atividade que exporta, que gera excedente de exportação de mais de 100 bilhões de dólares ao ano, que em 10 anos botou mais de 1 trilhão de dólares dentro do país, nenhum dinheiro desse ficou na Avenida Paulista. Nenhum dinheiro esse dinheiro ficou apropriado por alguma organização. Ele foi irrigar os grotões do Brasil, gerando emprego, gerando renda, gerando infraestrutura, gerando escola, hospital. Essa é a primeira realidade. Então tem um grupo aqui dentro do Brasil que não é a sociedade urbana brasileira, mas é um grupo contrariado que está perdendo poder. E esse grupo está botando a boca no trombone. Mas não adianta. Vai ter que nos engolir, como já dizia o Zagallo. Primeiro ponto. Segundo ponto. O Brasil deixa de ser um país irrelevante. Ninguém bate em pessoas ou coisas irrelevantes. Quando você assume o mercado internacional de soja, você é o exportador número 1. Agora você está caminhando para ser exportador número 1 de algodão. Em breve seremos exportador número 1 de milho. Já somos exportador número 1 de café, de açúcar, de suco de laranja. Já somos exportador número 1 de carne bovina. Obviamente que tem interesses contrariados. Obviamente alguém está sendo deslocado. Então, esse barulho todo é gente que está perdendo poder, influência, né? E nós temos que trabalhar, continuar fazendo o que nós estamos fazendo, olhar para a questão da sustentabilidade, trazer nossos filhos, as mulheres para dentro dos negócios, mostrar a família trabalhando e apoiar grupos de comunicação como o Grupo Olive. Essa família que eu conheço já há tantos anos é talvez o grupo que melhor comunica as coisas do agro. Nós precisamos fortalecer. O agro precisa ser comunicado. Nós precisamos mostrar o que nós fazemos. Nós precisamos mostrar nossa responsabilidade. O agricultor, ele é um conservacionista por natureza, porque ele sabe que ele extrai da terra o seu sustento e o sustento das próximas gerações. Jamais ele vai destruir. Obviamente que existem as exceções e essas têm que ser punidas. E um último desafio, Alex, é o seguinte: no Brasil nós temos ainda 19% do território que não tem dono. E 19% do território onde ocorre o garimpo ilegal, a grilagem, a exploração de madeira, tráfico de drogas. O que tem de ruim acontece nesse... E ninguém é dono disso. São as famosas terras devolutas. As terras devolutas. E agora nós estamos pagando o pato por essa fatia que é muito grande, não é pequena. Então aqui tem um chamamento aqui. Primeiro, nós precisamos nessas eleições, daqui a algumas semanas, assegurar que a Frente Parlamentar da Agricultura continue sendo forte, imponente e, se possível, majoritária no Congresso. Porque tudo isso passa pelo Congresso e aqui eu não estou defendendo o partido A, B, C, D ou D. Eu estou defendendo o PA, Partido da Agricultura. Nós precisamos assegurar isso aí. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós precisamos olhar esses 19%. Nós, agricultores, pessoas ligadas ao agro, precisamos engajar. Não é o vice-presidente Mourão que é o responsável por nós, temos que nos engajar. Né? E aí tem várias formas hoje, usando mídias sociais, para a gente relatar abusos, identificar queimadas inadequadas, chamar os órgãos. O problema desses 19% não é um problema de governo, é um problema de Estado.
E quando é um problema de Estado, porque esse troço queima já há décadas, não começou a queimar semana passada, toda a sociedade precisa se envolver. Muito bem. Bom, Paulo, nosso tempo está se esgotando, infelizmente, passou muito rápido a nossa conversa aqui, mas eu queria que você deixasse a sua mensagem para o produtor que está ouvindo a gente, principalmente para aquele produtor que está preocupado com a pauta ambiental, com essa questão de ter que ter a sustentabilidade. Isso é fundamental, né? Ser um agro sustentável vai fazer a diferença daqui para frente. É muito importante. A minha mensagem é: calma, pessoal, vamos continuar fazendo as coisas que a gente está fazendo, atrair os filhos, trazer a mulher para dentro do negócio. Isso dá uma visão diferente. As mulheres têm vários planos para resolver o mesmo problema. Isso enriquece o processo de tomada de decisão. Não vamos ser radicais em nada, né? O NPK vai continuar sendo aplicado. Ninguém vai substituir o NPK, mas tem espaço para algas, tem espaço para os bioinsumos, tem espaço para o controle biológico de pragas e doenças. Então, eu acho que esse mix, esse portfólio de coisas é que vai dar essa robustez, rochagem para a gente fazer correção dos nossos solos. Tem tanta coisa que já temos e outras tantas que serão desenvolvidas e nos apresentadas que vão dar esse robustecimento do agro brasileiro. Importante é destacar uma coisa: para ter agricultura precisa ter sol. Nós temos sol. Precisa ter terra. Nós temos terra. Precisa ter água. Nós temos. Ainda está mal distribuída. Esse é um trabalhinho que nós temos que fazer. Precisa ter tecnologia. Nós temos. E precisa ter gente. Nós temos. Então, gente, vamos lá. Vamos trabalhar, que o Brasil é grande e nós temos que ainda fazer os 400 milhões de toneladas e os 300 milhões de bois nos próximos 10 anos. Boa. Paulo Hermann, prazer ter você aqui com a gente no nosso estúdio aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, é sempre bom te ouvir. E quando tiver a oportunidade de falar com a gente, de mandar um recado, não deixe de mandar esse recado que o pessoal do agro para te escutar. Muito obrigado pela sua presença. Volte sempre. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, pessoal. Então, vocês ouviram aí Paulo Hermann. É hora de ir avante, ir adiante e fazer desse Brasil o principal produtor de alimentos do mundo, o responsável pela distribuição desse alimento para todos os cantos desse mundo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.